Olá, eu sou a Nelore Tolardo, especialista em folha de pagamento aqui da Nova Era, e hoje nós vamos falar sobre a licença paternidade, com as alterações sofridas recentemente pela Lei 14.457. Bom, aqui nesse meu slide eu estou então trazendo esse assunto para a gente colocar aqui. A paternidade de 5 dias, ela inicia quando? É um direito que está na Constituição Federal, no artigo 7º, e também estava no 473, mas ainda na orientação antiga de um dia para o nascimento de filho na primeira semana. Na época, havia uma orientação do Ministério do Trabalho que esse um dia no nascimento lá passasse a ser os 5 dias que estão previstos no artigo 10 da Constituição Federal, que enquanto não houvesse, uma lei orientando, essa paternidade seria de 5 dias. Então, a alteração da lei mexeu no artigo 473 e hoje ela está assim: 5 dias consecutivos a contar da data de nascimento do filho. E é válido também para quem adotar ou para quem está com a guarda compartilhada. Então, está orientado ali. E também, o parágrafo único, ele diz o seguinte: que começa a contar da data de nascimento do filho. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se o pai trabalha de segunda a sexta-feira, filho nasceu no sábado. Não importa que hora, pode ter sido lá bem perto da meia-noite. Então, a gente já começa a contar os 5 dias aqui. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Os 5 dias da paternidade, então, contados consecutivos a partir do nascimento da criança. Além disso, existe também uma mudança feita pela 14.457 na questão da empresa cidadã. A licença prorrogação de 15 dias não mudou. Então, seguido dos 5 dias, a empresa que fez a opção por ser uma empresa cidadã e oferta esse benefício para o trabalhador, ele então solicitando vai poder ter mais 15 dias da licença paternidade. Esse também um custo totalmente do empregador, tá? Isso ele deve, para ter esse direito, o trabalhador tem que participar de um programa, de um curso de paternidade responsável. E sempre havia muita dúvida, onde nós vamos ter esse curso? Eu, empresa, tenho que oferecer? Não, gente. O próprio governo, lá junto com o SUS, Ministério da Saúde, montaram um curso nesse caminho que eu estou colocando aqui. Você tem a notícia e o local para se inscrever. E tem uma programação, acho que são 12 horas de treinamento, para que o pai, então, faça esse curso. Ele é online e depois vai ter o certificado para comprovar essa finalidade, tá? Então, aproveitem, divulguem isso também, a empresa que tem essa opção da paternidade estendida mais 15 dias da paternidade cidadã. Bom, além disso, aonde mais a Lei 14.457, que saiu agora em setembro, alterou? Ela que é uma origem da MP 1116, que já estava essas alterações ali colocadas. Então, ela altera a lei da empresa cidadã, onde ele vai permitir agora, são duas coisas que estão sendo alteradas. Os 60 dias de prorrogação eram para a mãe, Então, se a mãe quisesse, além dos 120, ficar mais 60, mas aí é encargo da empresa, ela poderia pedir, isso logo lá quando nasce o bebê, e ela então teria essa extensão de 60 dias pago pela empresa. Agora, a Lei 14.457 foi lá e alterou, permitindo que se pai e mãe trabalham em empresas que adotaram empresa cidadã, então ela pode passar esse benefício para o pai. Então, a mãe volta ao trabalho, no retorno, a partir da data do retorno dela, em vez de ela ficar mais 60 dias lá na empresa, ou se for a mesma, o pai entra nos 60 dias, que é também para ter essa aproximação com a criança, e aqui também um incentivo para que as mães, possam, e pais, dividir melhor essas obrigações da paternidade. Então, desde que o pai requeira até 30 dias antes de a mãe encerrar os 120 dias, se a empresa, então, tem também essa modalidade de empresa cidadã, ele pode entrar no lugar dela. E uma outra novidade que a lei fez foi alterar no sentido de diminuir a jornada. Então,
Ao invés do pai ou a mãe ficarem os 60 dias direto sem trabalhar, pode fazer uma redução de 50% da jornada e ao invés de ficar 60 dias nessa modalidade, vai ficar 120. Então, ele vai ter 120 dias de metade da jornada, ganhando o salário inteiro, tá, gente? Aqui a empresa assume tudo. Ora, tem 4 horas trabalhadas, vamos supor, e 4 horas, né, repousadas, mas ele vai ganhar salário integral nos 120 dias. A empresa assume a outra metade, assim como ela assumiria os 60 dias completamente. É necessário um acordo individual para que a empresa, então, né, oficialize essa solicitação do trabalhador pai, né, desde que tenha a empresa cidadã na empresa da mãe e na empresa do pai também. É uma alteração bem-vinda, né, para que se divida a responsabilidade na criação dos filhos e também crie essa aproximação do pai com a criança, tá? Bom, eu vou então mostrar também como é que faz isso lá no sistema da Sênior. Quem é cliente sênior, aproveita também para visualizar. Primeiro, a gente tem que ter uma situação, né? A situação normal de paternidade já existe, né? Desde de muitos anos, porque a Constituição Federal é de 88, mas a empresa cidadã, quando a empresa adota, ela também tem que ter uma situação de maternidade, né, de empresa, cidadão, maternidade ou paternidade, e aí determina aqui os cadastros, tem também que ter os eventos na nossa tabela, tanto os de paternidade como os da empresa cidadã, né, então todos têm que estar definidos, e lá no histórico de afastamentos, a gente precisa afastar o trabalhador. Então, eu tenho um exemplo aqui. Lá em abril, fizemos o afastamento de um trabalhador aqui. Então, no dia 2 de abril, ele saiu como paternidade e encerrou no dia 6 de abril. Na sequência, ele entrou, então, na empresa, na licença da empresa cidadã, mais 60 dias. Então, entrou a partir do 7 de abril e foi até o 21 de abril. Ou, se quiser adotar o modelo de só 4 horas de jornada trabalhada, né, e 4 afastada, aí ele iria ficar 120 dias nesse modelo. Só que seria com redução de jornada, de 4, né, da metade do que seria feito. E depois, quando a folha for calculada, a ficha financeira, então, vai apresentar as horas que ele trabalhou no mês, as horas que eram paternidade de 5 dias e as horas que eram da empresa cidadã. Se quiser, nesse tratamento aqui também, porque já é um pouquinho mais longo, né? Pagar as médias, né, dos últimos meses, semelhante ao que a gente faz na maternidade, pode pagar. Se acha que não cabe, aí tiraria, né? Se cabe só para a mãe, né? Tiraria, então, esses eventos do direito quando for o pai. Então, com isso, a empresa paga, tem todos os encargos, mas está aí mais uma lei para atender essa a relação, né, de pais e mães e também no cuidado com os filhos, que é a intenção dessa lei 14.457, né? Ela emprega mais mulheres e também que traz maior responsabilidade para os pais. Gostaram desse vídeo? Deixem aí o like de vocês. Também sigam aqui o nosso canal no Instagram, quem ainda não segue, o Cursos Nova Era. Tem muita aula gratuita aqui, pessoal do DP e RH pode aproveitar bastante. E também, se quiserem, nos sigam no Instagram, @Cursos Nova Era, que tem uma infinidade de assuntos que nos ajudam aqui no DP todo dia. No nosso site, www.Cursos Nova Era, você vai ver todos os cursos gravados, online, presencial, que a gente oferece para quem atua nessa área e melhorar a sua carreira no DP. Obrigada!